Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira nos traz o título também, se assemelhando à história de formato sanduíche, uma história dentro da outra. E vamos ser bem breves aqui na explicação da lição de hoje, mas eu quero deixar claro que essas duas histórias tinham a mesma mensagem. Mais uma vez, a história da figueira, como também a história da purificação do templo, tinha uma aplicação única. Envolvia a questão de frutificação. E como assim? Primeiro ponto. Quando Jesus está indo pelo templo, irmãos, é interessante porque em João capítulo 3 também se menciona a mesma purificação. João capítulo 2, do verso 13 ao verso 17. Só que essa aqui foi a purificação no início do ministério de Jesus. João, quando relata sobre essa primeira purificação, ele tinha terminado de vir do templo ali, especificamente, não do templo onde ele fez a purificação, mas vindo das bodas de Caná. E ali, quando ele ritualiza o primeiro milagre dele, ele efetua aquele milagre, não ritualiza, mas ele realiza o seu primeiro milagre ali, a água em vinho, e em seguida ele vai para o templo. É curioso, irmãos, que naquela época as pessoas faziam do templo um comércio. E considere que aquele lugar era um lugar que, na verdade, deveria se haver oração silenciosa, adoração, leitura da palavra, e aos arredores ali as pessoas então faziam compra e venda de animais. E o mais triste de tudo isso, os próprios sacerdotes, eles eram responsáveis por aquela situação. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eles entravam em consenso com os cambistas para que eles vendessem valores exorbitantes e eles ganhassem em cima disso. Isso era muito, mas era muito triste. Jesus, observando então aquela situação e vendo a importância de que eles estavam perdendo o senso da adoração no templo, Jesus foi até eles então e começou a fazer a purificação, pela primeira vez em João capítulo 2. Quando chegamos então ao fim do ministério de Jesus, e agora estamos aqui em Marcos capítulo 11, não é o mesmo momento, tá? João 8 é diferente de Marcos capítulo 11. João 2 é bem antes, já da primeira purificação do templo. E Marcos capítulo 11 é a segunda purificação. E naquele momento ali, as coisas estavam em situações bem piores. Os próprios sacerdotes também eram responsáveis por aquela vendagem. Um fala que ele dividia as vendas e eles eram responsáveis por aquilo ali. Então, mexeu com o bolso deles. Logo, viu que Jesus era uma ameaça. É tanto que, nesse aspecto, ele já começou a tentar ver uma forma de poder matá-lo. Quando Jesus, então, realiza só uma coisa que merece consideração. Em João capítulo 2, a Bíblia fala que ele pegou um azorrague. Porém, Jesus não bateu nos vendedores que estavam ali, nos comerciantes. Ele não sofreu nenhuma agressão física. Só para deixar isso aqui bem claro, está lá em João capítulo 2, e o verso 13 a 17. Você pode ver depois o capítulo 65 do livro chamado O Desejo de Todas as Nações. Esse capítulo 65 fala da segunda purificação. O capítulo 16 do Desejo das Nações fala da primeira purificação. E é na primeira purificação que fala que Jesus, quando pegou um azorrague ou um chicote, ele não bateu nos vendedores ali, mas Ellen White fala que ele usou como que uma espada flamejante para que trouxesse justiça. E agora vem um ponto interessante. Quando Jesus sai do templo, ele então encontra com a figueira. Observa só, irmãos, a figueira tinha folhas, tinha aparência, mas foi procurado o fruto e não encontrou. Por que foi procurado? Porque, na verdade, ela tinha uma aparência de uma árvore que poderia oferecer algo. Lembre-se que Jesus falou, Pelos seus frutos os conhecereis. Então, essa árvore não dava fruto algum. Ela era infrutífera. E eu achei interessante a aplicação aqui que um pastor fez, chamado Hélio, e ele diz assim, a árvore poderia ter os frutos, mas não tinha. Ela era só aparência. O templo era para ser utilizado como a casa do Senhor, mas ela não era com esse propósito que eles estavam fazendo uso do templo. Assim como a figueira não dava fruto e ela foi criada para dar fruto, o templo foi criado para adoração e não para comercializar. Uma outra aplicação que é feita aqui pelo mesmo pastor que eu achei interessante. A árvore amaldiçoada e seca representa o juízo, ou seja, o fim daquilo que é só aparência. O templo purificado representa o juízo e o fim dos rituais do santuário. Cristo cumpriu a profecia. Então, assim, nós entendemos aqui que tanto uma história quanto outra tem a mesma aplicação. A videira
a figueira, perdão, ela deveria dar frutos, mas ela tinha só aparência pela sua folhagem, tinha aquela aparência de beleza. Os líderes também eram assim, tinham aparência, mas negavam em si a eficácia delas, ou seja, não vivia conforme a aparência que tinham. O próprio Jesus chegou a falar assim, aqueles que têm aparência de piedade, Paulo fala, né? Mas negam em si a sua eficácia, afaste-se destes. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A gente para então, a gente pensa, dentro dessa história é feito de forma sanduíche. A figueira e o templo, quem somos nós? Somos a figueira infrutífera? Somos os comerciantes que estão na igreja para um propósito simplesmente particular? Somos o templo que precisa de purificação? Quem somos nessa parábola? Quem somos nessas histórias aqui? Na parábola da figueira, perdão. Quem somos aqui nessa história feita sanduíche? Paramos e viemos refletir. A lição do título diz: uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Que nós possamos, irmãos, deixar nossas mais obras de verdade e sejamos cristãos em espírito e em verdade, para que Cristo purifique nosso ser, como diz o hino, nasce em nós e nos salva. Cristo está vivendo os últimos momentos de sua vida e estava levando em consideração o verdadeiro sentido do aprendizado de como ser uma pessoa de verdade. Os escribas e fariseus se mantiveram naquela condição e, induzidos pelo diabo, se mantiveram infrutíferos, e eles por si próprios cavaram a sua própria destruição, o seu próprio fim. De fato, eles se mantiveram em condição desfavorável. E eles, por essa infrutificação, por não querer uma regeneração, não se arrependeram, não buscaram mudança e permaneceram naquela condição até a morte de Cristo. E Zacarias fala, né, que verão aqueles que traspassaram. Eles fariam parte daqueles que foram responsáveis pela morte de Cristo. E logo, a sua infrutificação levou à perdição. Que Deus, portanto, nos ajude, irmãos, a sermos pessoas que gerem fruto, que deem fruto para a vida eterna e glorifiquemos nosso Pai que está nos céus. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, ajuda-nos, Senhor, a darmos frutos e frutos para a glória do Teu nome. Tira de nós aquilo que não é puro e ajuda-nos a restituir a nossa vida diante de Ti com a renovação do Teu Santo e Bom Espírito. Perdoa nossos pecados e dá-nos neste dia a Tua paz, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.